de volta aqui com Programação Nacional, que hoje está ao vivo para você. Você pode ligar para nós e tirar as suas dúvidas aqui com o deputado Flavinho, deputado federal Flavinho, que está aqui, gentilmente, aqui cedendo uma entrevista para nós. Ligue para nós, 0800 777 0021 ou 0 operador 19 3871 9620. Faça aqui como o Raimundo da Silva, de São Paulo, capital. Ele faz a seguinte pergunta aqui, olha, gostaria muito que o deputado indicasse um nome em quem votar, porque na situação que se encontra o Brasil está muito difícil um candidato justo. Se tem algum nome que seja a solução do país. Bom, olha, por falar em nome, Júnior, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei do programa do Marcelo Adnet, que fez essa sátira ridícula, desrespeitosa e desnecessária à Igreja Católica. Mas o humorista que fez a sátira dentro do programa do Marcelo Adnet é Márcio Smelling. Então, só para ser justo com o cidadão e dar um nome, né, à figura, né? Então, quem fez foi esse outro pseudo-humorista, Márcio Smelling, no programa do Marcelo Adnet, né? E realmente totalmente desnecessário contra a fé católica e o povo brasileiro, que é católico na sua grande maioria. Com relação ao nome... bom, se ele tiver um para me indicar, eu agradeço e a gente combina com os russos, porque não dá, né, a situação como está. Não, mas é como eu disse, não adianta agora. Primeiro, quem acredita ainda em pesquisa no Brasil? É verdade. É muito difícil. Depois de tudo que a gente viu na última eleição, né, desculpa, eu não consigo acreditar, né? Então, me façam crer sendo corretos, né? Não soltando uma pesquisa como essa, viciada, como veio agora, né? Logo após a condenação do Lula e tudo isso. Desculpa, eu tenho dificuldade para acreditar nessas pesquisas. Segundo, tudo isso vai mudar. Eu acabei de falar aqui que a Polícia Federal vai para cima, vai investigar esses casos que estão, às vezes, ainda parados aí, como em água suja, né? O STF, o STJ, eles vão fazer a sua parte e as coisas vão acontecer. Então, muito nome vai mudar, vai sair, vão entrar outros. Eu não acredito em Salvador da Pátria. Me desculpa, eu não acredito, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Eu acredito que aliás, os gregos já diziam que a virtude está no meio, não é? E no meio não é para você ficar em cima do muro sem opinião, é que do meio você consegue ver os dois lados e ter uma análise melhor. Então eu acredito que ali para maio, finalzinho de maio, a gente começa a ter um cenário um pouco mais plausível, um pouco mais concreto de nomes para você tentar fazer uma ideia. Sim. Agora é só especulação. Totalmente especulação, seja do condenado Lula, né, até Bolsonaro, tudo isso ainda agora... Collor e Hulk, né, e Mulher Maravilha, Super-Homem, todo mundo, seja quem for, né, mas agora é tudo especulação, né? E claro, os políticos que realmente sempre trabalharam dessa forma mais viciosa, eles vão, né, naquela corrida de 1.500 metros, eles não vão em 100 metros. Eles sabem que 100 metros cansa rápido. Eles vão se preparando para a corrida de 1.500. Então, esses políticos mais tradicionais que já estão com os nomes postos, pode ver que está todo mundo na caminhadinha mais tranquilo, porque eles não sabem como é que vai ser ali na frente. Então, é muito cedo. A gente não pode esquecer que existe um marketing muito forte por detrás disso, né? A gente tem que tomar essa consciência. Existe um marketing, um poder de mídia, de marketing por detrás muito forte. Às vezes as pessoas lançam o nome de um candidato só para poder ver como é que acontece. Claro, colocar o termômetro, né? Para ver se ele sobe, desce nas pesquisas. Aí surgem as pesquisas, né? Para dizer, olha, realmente ele apareceu nas pesquisas. É porque joga no ventilador o nome da pessoa. Exatamente. Né? Não é hora, não precisa se preocupar com isso agora. Quando chegar em maio, os nomes estiverem postos de fato, bom, aí você vai pesquisar, vai correr atrás, conhecer a história, tem que conhecer o passado, tem que conhecer o presente e tem que saber as propostas para o futuro. Porque daí, com as propostas que ele está querendo apresentar para o futuro, você vai fazer aí o paralelo com o presente e com o passado, para ver se a coisa bate. Sim. O Isaac Batista de São Paulo, capital, pergunta, gostaria de saber se você, no caso, é a favor da candidatura do Lula. Claro que não, está condenado, tem que ser preso. Eu sou defensor das instituições. Está condenado, tem que ser preso, seja o Lula, seja quem for. Não tem bandido de estimação. Está condenado, até onde eu sei, o que diz
A justiça é que um condenado tem que ser preso. E um condenado em segunda instância, ele ainda tem um prazo recursal, que vai aí ainda mais uns 20 dias, 30 dias. Ele tem um prazo recursal que ele pode apresentar, porque na democracia é assim, né? Ele vai apresentar os seus recursos, seus embargos ali e tudo mais. E, pelo que tudo indica, porque foi por unanimidade, esses embargos vão cair. E aí abre-se a possibilidade, inclusive, do próprio juiz pedir a prisão do Lula. Né? Por quê? Porque ele está condenado em segunda instância. Então não tem chororô, não tem aqui que ficar lamuriando. É fato da justiça. Então não sou favorável, não tem esse papo. Esse papo é papo de ditador venezuelano, né? De ditador boliviano, que está querendo dizer que se a eleição no Brasil não tiver Lula, não é legal. Que é isso, rapaz? Eles estão pensando que eles estão aonde? E aqueles que estão dentro do Brasil, né, senadora, deputado, esbravejando, gritando, dizendo que se o Lula não estiver na eleição, a eleição no Brasil ela não vai ser válida. Que isso, rapaz? Quem que o Lula está achando que ele é? Ele tem uma história, tem que ser respeitado enquanto um grande líder político que foi e que ainda é. Ele tem ainda um respaldo numa fatia da sociedade. Né? Lá no início do seu primeiro mandato é fato, né? O país ele teve um avanço em justiça social que aconteceu ali, naquele início, porém tudo isso estava dentro de um plano de corrupção tremendo que destruiu o país. Então eu não respeito o criminoso. O criminoso tem que ir para a cadeia. E ponto. Também a Josefa de Moraes, de Iacanga, aqui no interior de São Paulo, pergunta se tem algum projeto para fazer corte nos privilégios dos senadores e deputados, porque os cortes que ouvimos é só para saúde, educação e etc. Olha, primeiramente são situações distintas, né? Tem que ficar claro isso. Os cortes que acontecem, por exemplo, na saúde e educação, eu votei contra todos eles. Né? Eu sou um grande defensor de justiça social, porque eu sou cristão, católico, a doutrina social da igreja, ela preza pela justiça social, né? Que todos tenham aquilo que é necessário para ter uma vida digna. E a doutrina social da igreja, ela aponta para o humanismo integral, ou seja, o cuidado da pessoa como um todo. Então, eu sou defensor da justiça social. Né? E todas essas ações, por exemplo, uma coisa muito prática, das minhas emendas parlamentares, né? E o que é emenda parlamentar? Tem muita gente que acha que o parlamentar tem dinheiro na mão que ele dá para quem quer. Isso é emenda parlamentar. Não, isso é uma mentira também que a mídia muitas vezes passa para deixar o legislativo na mesma vala, na lata do lixo, para todo mundo querer esculhambar com o deputado, achando que o deputado recebe um monte de milhões na mão como emenda parlamentar para ele jogar a pauta que o Silvio Santos faz, ou como o Temer fez com o Silvio Santos, dando R$50 para ele no final de uma conversa ridícula que eles tiveram naquele dia. Sim. Emenda parlamentar, ela é uma ação feita numa comissão, uma comissão de orçamento, que tem o orçamento da União, ou seja, o orçamento do Brasil, todo o dinheiro que é de imposto e tal. O orçamento é tratado nessa comissão. E quando se fala que é uma emenda parlamentar, é que, constitucionalmente, cada um dos parlamentares, deputados e senadores, indicam no orçamento, na peça do orçamento, no projeto de lei, que é um projeto de lei, no projeto de lei ele indica as emendas. Então eu quero que seja enviado para a saúde, no Ministério da Saúde, que seja enviado 4 milhões para o hospital X, né? Que seja enviado R$500 milhão para o hospital de Jarinu, por exemplo, como eu indiquei para Jarinu, ou para a PUC aqui de Campinas, que eu enviei R$500 milhão para a saúde. Então, esse é um movimento que é feito quando se fala de emendas. Eu, por exemplo, 85% das minhas emendas parlamentares estão colocadas na saúde, santas casas e hospitais filantrópicos. Outra parte, no combate à corrupção, construção do prédio do Ministério Público lá da região metropolitana do Vale, combate à violência, investimento na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, equipamentos, estruturas e tudo mais. E na área social, atendimento dos CRAS, que atende os mais pobres, né, da nossa sociedade, os CRAS. Então, essa é a parte que toca com relação às emendas. Então, quando o parlamentar não indica isso, né, e não luta para que no orçamento seja destinado para a saúde e educação, ele está falhando. Com relação ao que se chama de privilégios e tudo mais, são situações que são colocadas para que o parlamentar exerça o seu mandato. Né? No caso, o parlamentar não entra para exercer o seu mandato tirando dinheiro do bolso. Ele não pode colocar, mas também não tem que tirar. Sim. Ele está exercendo um trabalho como um servidor público, né?
a serviço daqueles que o elegeram, a serviço da nação, no caso de um deputado federal, a nível, né, federal, ele serve a nação, serve o seu Estado, serve os seus eleitores, mas ele serve a nação, né, como um todo, olhando o bem comum. O que é colocado à disposição do deputado federal para ele exercer o seu mandato é justo, é correto. Agora, o problema é quando se usa disso de forma errada. Por exemplo, na minha região, região metropolitana do Vale do Paraíba, saiu uma matéria agora, 2 matérias inclusive, mostrando essa realidade. Somos 3 deputados federais na região, dos 3 eu sou o que menos gastou, e tipo, praticamente a metade, né? Então, o uso correto daqueles, vamos dizer como foi usada a palavra, privilégios, né, que foi colocado. Sim. Privilégios, Privilégio, né, dos senadores e deputados. Na verdade, assim, o que é colocado à disposição do parlamentar para exercer o seu mandato tem que ser colocado na balança para ver, primeiro, se ele está usando isso com lisura, está usando de forma correta, se ele está usando somente o que precisa. E segundo, depois de usado dessa forma, se ele está produzindo, se os eleitores estão satisfeitos com a produção legislativa daquele parlamentar. Aí sim você pode fazer uma análise. Agora, muita coisa precisa ser mudada? Precisa ser mudada. Tem projetos de lei que acontecem, que chegam na Câmara? Tem. Mas muitas vezes não avançam, porque tem também um ciclo vicioso já também em toda essa situação. Mas é importante analisar também sem paixões como a mídia tem feito. Tem que analisar caso a caso, analise o seu deputado, entre nas contas do seu deputado, veja como ele gastou, como ele fez uso da cota parlamentar e aí faça um paralelo com a produção legislativa, se ele está sendo coerente com aquilo que ele disse que ele ia defender e tem feito isso de forma profissional, com excelência. Aí você vai dizer, não, o meu deputado, ele tem gasto de forma correta e tem dado resultado. Não, o deputado gastou demais e não fez porcaria nenhuma. Então, a análise tem que ser caso a caso. Mas eu acho sim que tem situações que precisam ser tocadas e tem projetos de lei que a gente vai mexendo, vai tentando. Agora, o do foro privilegiado, por exemplo, é um pouco mais denso para falar, né? Não sei como é que a gente está com o tempo, mas a questão do foro privilegiado ele é um pouco complicado. O desvirtuamento do foro privilegiado acabou também jogando na mesma vala uma outra situação que é muito, muito importante para um parlamentar, por exemplo, como eu. O foro privilegiado me blinda de eu ter, por exemplo, 100 ações no Brasil inteiro de movimentos LGBTs, porque eu ataco diretamente a ideologia de gênero. Eu não concordo com a ditadura LGBT de dizer que a heteronormatividade não existe, que agora todo mundo tem que tolerar e tem que engolir tudo aquilo que é próprio da militância LGBT e acabou, a sociedade tem que calar a boca e não falar nada. Eu não concordo com isso, eu combato isso. Agora, se eu não tenho foro privilegiado, pode, e já tem acontecido em alguns casos, juntar um monte de grupos de advogados que atuam na militância LGBT e começar a mover processo contra mim no Brasil inteiro. Como é que eu vou conseguir dar conta de ir no Brasil inteiro para me defender? E dinheiro para isso, e advogado. Então, o foro privilegiado protege, foi criado na época da ditadura para proteger o parlamentar na sua atuação, na sua fala, inclusive, não só o foro privilegiado, mas a imunidade parlamentar. Eu posso dizer o que eu estou dizendo aqui como parlamentar e falando como eu estou falando dos LGBTs, falando do presidente Temer como eu estou falando, por exemplo, como eu estou falando desse pseudo-humorista que atacou diretamente a fé católica, eu estou na condição de parlamentar denunciando. Então, eu estou protegido pela imunidade parlamentar. Agora, eu não posso chamar ninguém de otário, de imbecil e tudo mais, porque daí é ofensa. Então, a gente tem que entender quais são esses dispositivos legais e constitucionais colocados a serviço de um parlamentar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, tem mais perguntas aqui na mesa, ok? Vamos lá.